Quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias em Romanos 8, versículo 28, conhecidíssimo texto nosso, e eu vou ter que ser um pouco breve e objetivo, mas ao mesmo tempo preciso ser contundente, porque é isso que se espera de um pregador do Evangelho, né? Então vamos lá, nós vamos ler Romanos 8, 28, que é um texto muito conhecido de todos nós, na Almeida atualizada, que diz: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos ler na NVI, é a mesma coisa, porém com algumas palavras, alguns sinônimos aqui, que tem então a sua diferença. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Até aqui. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então essa é a palavra para hoje. E eu quero primeiramente, antes de nós começarmos a pregação propriamente dita, eu quero provocar vocês a relerem esse texto, lerem de novo esse texto, procurando achar nele qual seria a palavra-chave nesse versículo. Qual seria a palavra mais forte nesse texto. Enquanto vocês pensam um pouquinho, eu quero já justificar que nós temos o hábito de adotar alguns versículos bíblicos que nós usamos, de certa forma, até como um amuleto da sorte. Nós temos essa tendência. Você se apega a alguns versículos e quando as coisas não vão muito bem, você fica com aquilo na sua cabeça, né? Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Né? Bem-aventurado, enfim, assim por diante. E o versículo de Romanos 8, 28, ele é um desses versículos. As pessoas sempre falam: todas as coisas cooperam. Então, irmão, uma hora a coisa vai dar certo na sua vida, irmão. Irmã, mais cedo ou mais tarde a tua bênção vai chegar, porque todas as coisas cooperam. Mas o cooperam, irmãos, não é a parte mais importante do versículo. Não é o mais forte nesse versículo. O mais forte no versículo é amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí nós vamos refletir um pouco sobre isso, e agora visitando Marcos capítulo 12, capítulo 12, versículo 28 até o 31, que nos dizem assim: um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Olha que interessante. Então Jesus está unindo nessa resposta dois princípios da teologia judaica. O Shema, que era aquela recitação que é feita inclusive hoje ainda pelos judeus em Israel e fora de Israel, que eles dizem uns aos outros: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, o único Deus. E o início do decálogo, ou seja, dos 10 mandamentos, das leis que Deus deu a Moisés no Monte Sinai, e que deu a Moisés também a missão de reproduzir essas leis ao povo. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. O mandamento dizendo que você deve amar ao Senhor acima de tudo e que não deve ter outros deuses, não farás para ti outros deuses além de mim. E assim por diante são passagens que a gente encontra aqui. Então eu tenho como tema da mensagem de hoje: amar a Deus acima de tudo. Amar ao Senhor acima de tudo.
E eu classifiquei uma ordem aqui das coisas, né? Situações ou coisas que nós precisamos colocar na balança e verificarmos com a gente. É algo pessoal. Se nós estamos amando Deus ou este item acima de Deus. E eu já quero, antes, deixar claro que nós não estamos, ou eu não estou colocando aqui uma ordem por importância, por relevância, mas é uma ordem aleatória que eu acabei colocando aqui. Em primeiro lugar, ame ao Senhor acima da sua própria vida. Ame ao Senhor acima da sua própria vida. João 12, 25, se você quiser conferir comigo, rápido, porque nós não temos todo o tempo do mundo. João 12, 25, Jesus diz assim: aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Este é um dos versículos que eu selecionei que falam sobre esse assunto, mas nós teríamos outros que falam que nós precisamos amar ao Senhor mais do que a nós mesmos. Precisamos amar ao Senhor mais do que a nossa própria vida. E esse é um ponto que é estranho nós falarmos isso, porque o amor próprio, ele faz parte da nossa existência. Nós precisamos nos amar. Nós precisamos nos valorizar, porque nos amamos, nos valorizamos, nós nos cuidamos, nós temos uma estima a nosso próprio respeito, e quando essa área da nossa vida está afetada, nós sofremos com a autoestima que está lá embaixo, nós sofremos com o bullying, né? Não que eu esteja defendendo o bullying, mas aquilo que o outro fala a meu respeito se torna muito forte a ponto de prejudicar a minha vida pessoal. Agora, quando nós temos isso muito bem resolvido no nosso coração, é óbvio que nós não gostamos da crítica, daquilo que se falam dos nossos defeitos, mas também nós não vamos deixar de viver por causa disso, porque nós estamos bem resolvidos. Inclusive, amar a si próprio é um princípio bíblico, porque Jesus diz: ame o teu próximo como a ti mesmo. Então eu preciso me amar. Para eu amar ao próximo, eu preciso me amar, né? O amor próprio. Agora, quando esse amor próprio ele toma uma dimensão, uma proporção além daquilo que ele deveria ser, e quando eu amo mais a mim mesmo do que ao meu Criador, e é essa que é a história da humanidade, o homem, né, se colocando no centro de tudo e amando mais a si próprio do que ao Criador. E aí nós vamos vendo a decadência da queda da humanidade. Nós precisamos colocar Deus acima da nossa própria vida. Porque aquele que perder a sua vida, aquele que perde, esse é o que ganha. E aquele, se nós não odiarmos, e a palavra aqui é forte mesmo, né? Se não odiarmos a nossa vida neste mundo, não é que eu me odeie, mas eu detesto a minha vida neste mundo, porque eu entendi que eu não sou daqui, que eu estou de passagem e que eu estou indo para um lugar muito melhor. Então eu coloco Deus acima de tudo, inclusive da minha própria vida. Deus acima da própria vida. Agora, o segundo ponto, ele assusta muitas vezes as pessoas, principalmente quando as pessoas elas não fazem parte de um ambiente cristão, de um ambiente de igreja. Amar ao Senhor acima da tua família, da minha família. Olha que interessante, amar Deus acima da família. Mateus 10, 37, vamos rapidamente visitar o texto para não ficar nas minhas palavras aqui, para vocês verem que esse é um princípio bíblico. Mateus 10, 37, que nos diz então: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim, disse Jesus. E aqui nós temos apenas um de muitos versículos que Jesus fala sobre isso, né? Sobre amar ao cônjuge, né? Aos pais, aos filhos, aos amigos, enfim, né? Eu estou limitando este ponto aqui à família. Alguém pode pensar, puxa, mas que religião é essa, né? Porque para mim o meu filho é a coisa mais importante desse mundo. Para mim a minha esposa é a coisa que
eu devoto o maior amor que eu tenho à minha esposa, né? Ou os meus pais, tem pessoas que tatuam, né? Pai, mãe, amor eterno, ok. Não estou criticando isso, mas é uma reflexão. Para muitas pessoas é estranho nós dizermos que nós precisamos colocar a nossa família em segundo lugar, que nós precisamos colocar os nossos filhos em segundo lugar, que nós precisamos colocar o nosso casamento em segundo lugar, que nós precisamos colocar os nossos pais, os nossos irmãos, demais familiares em segundo lugar. E aí, se vocês acompanharem a minha linha de raciocínio, vocês vão concordar comigo. Quando um homem ou uma mulher, ele ama ao Senhor Jesus, ao Senhor nosso Deus, acima da família dele, ele coloca Deus acima da família, ele vai ser para a família o melhor pai que poderia ser, ela vai ser para os seus filhos a melhor mãe que poderia ser. Quando dentro de um casamento, ambos, marido e mulher, colocam Deus acima do casamento deles, acima do outro, um vai ser para o outro o melhor marido, a melhor esposa. Quando nós colocamos Deus acima dos nossos pais, nós vamos ser os melhores filhos, nós vamos honrar aos nossos pais, porque é isso que a Bíblia nos manda fazer. Quando nós colocamos Deus acima da nossa família, da nossa casa, e agora eu não estou falando casa no sentido de edifício, estou falando casa no sentido, né, do âmbito familiar, quando nós colocamos Deus acima, nós vamos ter um lar onde haverá respeito, onde haverá carinho, onde haverá compreensão, onde haverá o amor, onde haverá disciplina, porque a disciplina também faz parte do amor. E Jesus disse, eu admoesto e disciplino aquele a quem eu amo. O não de Deus é uma manifestação do amor para nós. Quando você pega os 10 mandamentos, tem muito mais não do que sim. Não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. E nós vemos uma sociedade que não sabe dizer não, e nós estamos vendo famílias criando seus filhos sem dizer não, e isso é um problema. Mas eu amo tanto meu filho que eu não sei dizer não para ele. Então você não ama ele, você está criando algo que é prejudicial para a vida dele. Quando nós amamos Deus acima do filho, da filha, do marido, da esposa, dos pais, nós colocamos em prática os princípios da palavra de Deus e nós fazemos então a nossa família feliz. O homem, ele vai fazer aquilo que a Bíblia diz que ele deve fazer, ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Que coisa simples, né? Se entregando por ela. E aí nós vamos ver as coisas acontecerem dentro da nossa casa. Em terceiro lugar, ame ao Senhor acima daquilo que você é como profissional, da sua função, da sua profissão, da sua ocupação. Olha que interessante isso que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, eu amo essa carta, capítulo 3, versículos 23 e 24, Colossenses 3, versículos 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo Senhor que vocês estão servindo. Irmãos, quando o homem de Deus, a mulher de Deus tem essa compreensão e ele coloca Deus acima da sua função, da sua profissão, ele vai para o emprego, ele não está fazendo aquilo ali para agradar o chefe dele. Ele não está fazendo aquilo para agradar o patrão dele, porque ele coloca Colossenses 3, 23 em prática na sua vida. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como se ao Senhor estivesse fazendo. Se você está limpando um chão, você está fazendo isso para Jesus. E aí esse chão vai ser o chão mais limpo, mais brilhoso possível, porque você não está fazendo para agradar ninguém, você está fazendo para Jesus. Se você é um professor, uma professora em sala de aula, você sabe que você é um educador para a glória de Deus e você faz isso em primeiro lugar para servir Jesus e em segundo lugar a pessoa que você está educando. Quando você é da área da saúde, nós temos irmãs aqui da área da saúde, você está fazendo em primeiro lugar para Jesus e depois você está atendendo o seu paciente.
né? Se você trabalha na área de segurança, em primeiro lugar você faz isso para a honra e para a glória de Jesus, e depois você está fazendo para cuidar de vidas, né? Se você trabalha na área administrativa, contábil, seja o que for, se você fotografa, filma, grava, você faz isso para a glória de Jesus em primeiro lugar, e você vai fazer com excelência, porque você não está fazendo para as pessoas. Você colocou Deus acima do seu emprego, da sua faculdade, do seu mestrado, do seu concurso, daquilo que você faz na sua vida, do seu hobby. Você colocou Deus acima disso. Em quarto lugar, colocar Deus acima do dinheiro. Mateus 6, 24. Mateus 6, 24, colocar Deus acima do dinheiro. Tem muitas pessoas que sofrem muito nessa área. Eles não sabem usar o dinheiro para benefício próprio, eles são servos, escravos do dinheiro, do materialismo, apego a coisas, né? Ao ganho. E não é errado você prosperar, ganhar, enriquecer. A Bíblia não proíbe enriquecer, construir, adquirir. Agora a Bíblia proíbe você amar essas coisas, se apegar a elas, né? E aí Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então eu digo para vocês nessa noite, irmãos, usem com responsabilidade o fruto do trabalho de vocês, mas não sirvam ao dinheiro. Sirvam em primeiro lugar a Deus. E façam o contrário, façam com que o dinheiro sirva a vocês e não se tornem escravos do dinheiro, apegados ao dinheiro. Nós precisamos colocar Deus acima do dinheiro. E nós temos um exemplo na Bíblia de alguém que fez exatamente o contrário disso que eu estou dizendo para vocês. Ele queria a vida eterna, mas ele tinha muitas riquezas. Lucas 18 você encontra essa história. Ele queria a vida eterna, mas ele tinha muitas riquezas. E Jesus faz um convite maravilhoso para ele. Olha, vende o que tem, dá aos pobres, vem e me segue, e você terá um tesouro lá no céu. E ele volta para casa triste porque ele era muito rico, abraçado ao seu dinheiro, rumando ao inferno, né? Porque ele não soube inverter essa ordem de valores, colocar Jesus acima do dinheiro. Nós precisamos amar Deus acima de tudo. E quando eu digo acima de tudo, estamos falando da própria vida, da nossa família, do nosso emprego, função, ocupação, do dinheiro e, quinto e último lugar, acima deste mundo que nós vivemos. 1 João 2,15. Primeira epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15 até o 17. Olha que tremendo esse texto. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, que ponto delicado para nós, porque nós vivemos no mundo. Nós trabalhamos, nós contribuímos, nós nos beneficiamos, nós somos cidadãos na nossa cidade, nós somos eleitores, nós estamos inteiramente envolvidos com tudo isso. E não tem como você hoje, até tem, mas eu não aconselharia você ser isso, né? Se tornar um ermitão, ir lá para o meio do mato, né? Caçar, plantar. Há um tempo atrás os evangélicos não queriam comprar as coisas que tinham código de barra porque era o sinal da besta, né? Besta eram eles, né? Nada a ver isso. Mas enfim, né? Nós fazemos parte de tudo isso. Você tem uma conta no banco, você tem um número de CPF, se você tem a sua empresa, você tem um CNPJ, enfim.
Mas nós não podemos amar todo esse sistema político, filosófico. Nós não podemos amar, nós vivemos aqui. Nós participamos ativamente como cidadãos, mas não nos apegamos a tudo isso. Não colocamos o nosso coração nessas coisas. Eu medito frequentemente sobre o cristão e a política e o nosso direito / dever de engajamento político. Todos nós podemos, porque isso é um direito adquirido, nós temos esse direito. Agora, o que me preocupa é quando esse espaço, que deveria ser um espaço de opinião, se torna a essência da nossa vida. Nós vivemos para aquilo ali, é política, 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 nós só respiramos aquilo ali desde manhã até o final do dia. O apego a isso. Nós como cristãos votamos, nós como cristãos nós criticamos o governo, nós como cristãos nós opinamos, protestamos, temos todos os direitos, mas nós como cristãos não amamos e não nos apegamos a isso. Para finalizarmos, irmãos, eu cito então para vocês, Mateus 6,33, que nós não precisamos nem visitar a Bíblia porque nós sabemos de cor. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E aí a pergunta é: que lugar o reino de Deus está ocupando na nossa vida? Primeiro, segundo, terceiro, como que está essa escala de valores? Como que nós estamos encarando Deus em relação à nossa própria vida, em nossa família, nosso emprego, nosso dinheiro e as coisas desse mundo?